Olá pessoal, eu me chamo Embry Fernando Serra, sou advogado, trabalhista, especialista em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito Coletivo, e vim a pedido da Associação Comercial falar hoje um pouco para vocês dos efeitos dessa crise do Covid-19, né, o coronavírus, nos contratos de trabalho, né? Vim dar umas sugestões do que pode ser feito, o que não pode ser feito nesse momento, né? E aí eu, então, queria pedir para vocês, eu queria estabelecer alguns conceitos com vocês, de que eu quero fazer uma apresentação falando da forma mais simplista, de uma forma sem muitos conceitos técnicos, porque eu acho que nessa hora a gente facilitar a comunicação, a gente desenrola mais fácil e compreende mais fácil os conceitos, tá? Como não vou falar para advogado diretamente, então eu quero estabelecer com vocês que de repente eu fale num linguajar mais informal, mas é justamente para facilitar a compreensão. Tudo bem? Bom, hoje o grande problema do empresário que tem a ser solucionado, né, diante dessa crise aqui do Covid é o que fazer, né? O que o empresário tem e o que ele pode fazer diante da situação, quais as medidas ele pode adotar, sendo que o município determinou para as atividades não essenciais o fechamento temporário, né? E a gente não sabe se após esse fechamento que está tendo aqui nesse momento vai ter outro e quanto tempo isso vai durar. Então tá todo mundo no mar de incerteza, não sabe o que fazer com os contratos de trabalho. Existem aqueles empregados que são essenciais para a atividade, né? São bons empregados e são importantes para o desenvolvimento da atividade empresarial. E o empregador ele está numa insegurança do que fazer com esses contratos. Se ele manda embora, se ele não manda, se ele suspende esse contrato, o que ele pode fazer, né? Então eu vou procurar não me estender muito, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, tá? Eu montei aqui as hipóteses do que pode ser feito com relação ao contrato de trabalho e eu não montei numa ordem cronológica do que eu acho melhor ou do que eu acho pior, né? Eu montei numa ordem que veio à minha cabeça, né? E eu vou pontuando o que eu acho legal ou não de uma ou de outra situação, né? Mas para a gente então começar, quais são as hipóteses ou o que o empregador, como o empregador pode se portar? Eu tô me apoiando aqui com o notebook, tá, pessoal? Porque como tem muita referência à lei e muita situação técnica, né, de apontamento na lei, eu vou pedir licença para vocês de às vezes desviar um pouco o olhar da câmera e para me apoiar no computador, tá bem? Mas então vamos lá. Qual que é a primeira hipótese que a gente teria aqui para resolver essa situação? Bom, a primeira hipótese que eu enxergo aqui, que é a que parece mais óbvia, que todo mundo acho que já pensou ou que todo mundo vem falando, seria a hipótese de dar férias para os empregados, né? Férias individuais, férias coletivas, como é isso? Bom, nesse momento que houve um fechamento determinou-se um fechamento dos estabelecimentos comerciais, das atividades não essenciais, entendo que o melhor para o empregador neste momento seria férias coletivas, né? As férias coletivas, elas estão traçadas lá no artigo 136 da CLT, né? E ele fala que a época de concessão de férias será aquela que melhor consulte os interesses do empregador, né? Então, alguém aqui poderia questionar se eu preciso dar a todos os empregados, se eu preciso dar a todos os setores da empresa, se pode ser só algum setor determinado ou só algum setor da empresa, ou também poderia um empregador que tem várias unidades de negócios, né, dentro de um mesmo município, por exemplo, na unidade de São Paulo, e aqui, por exemplo, para facilitar, acho que a gente enxergar o McDonald's, né, que tem vários McDonald's dentro de uma determinada cidade e que fosse do mesmo proprietário. Então, indaga-se se precisaria ser todos os McDonald's que precisam ser dados essas férias coletivas ou se poderia ser só uma unidade ou enfim. Sim, a lei fala que pode ser a um determinado setor da empresa, não precisa ser a todos,
pode ser a um determinado setor, um determinado estabelecimento ou determinados estabelecimentos, tá? Então, a primeira resposta que eu tenho para dar para vocês é se precisa dar para todo mundo ou se pode dar só para algum setor. Sim, pode dar para alguns setores ou para a empresa inteira, conforme está lá no artigo 139 da CLT. Tá bem? E aí pode surgir um questionamento aqui. Se o empregador precisa conceder, nessa hipótese, precisa avisar, fazer aquela antecedência de 15 dias mínima, né, que a lei obriga a avisar o Ministério do Trabalho para o caso de convenção de férias coletivas, né? Nesse caso, pessoal, o direito ele comporta sempre uma flexibilização, né? O direito não é imutável e ele não é imodificável, né? Então, nessa situação, para mim, comporta total relativização. Primeiro que a gente está diante de uma pandemia. Então, assim, me parece muito claro e muito tranquilo que nessa situação esses 15 dias tão perdoados, vamos dizer assim, de forma mais simplista possível, tá? Pode-se já pegar de hoje para amanhã e já colocar o empregado de férias coletiva. Inclusive, nesse sentido, os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, né, o órgão máximo da Justiça do Trabalho, lá em Brasília, eles já se posicionaram e também convencionaram nesse sentido, né? Eles expressaram por meio de notas que isso aqui pode ser flexibilizado, tá? Também poderia surgir aqui uma questão se o empregado ele poderia se negar. Ele fala assim, puxa vida, mas eu não quero tirar férias coletivas agora, porque eu estava esperando tirar minhas férias em julho, viajar com minha família. Ele pode se negar? Não. A resposta aqui é enfática por conta do artigo 136 da CLT. O artigo 136, conforme eu falei anteriormente, ele diz que as férias serão concedidas por ato do empregador e no melhor momento que lhe convier, né? Então, o empregador pode dar essas férias no momento que ele quiser e o empregado não tem como se negar ao cumprimento delas. Tá bom? Bom, essa é a primeira hipótese. Se não tiver, se o empregador fala assim, puxa vida, mas eu não quero dar férias, o que eu faço? Bom, ou já dei essas férias de 30 dias e o comércio não voltou. O que eu faço? Veja, pessoal, uma sugestão que eu dou aqui também é que, de repente, antecipe mais umas férias, tá? Isso pode, é perfeitamente legal, tá? Não existe proibição legal de se dar férias antes de se completar um ano de trabalho. Então, isso pode. Ele pode dar essas férias coletivas agora. Se o empregado tem menos de um ano, ele vai, de repente, ficar devendo férias, né? Isso, ou se ele sair, vai ter que fazer uma compensação, porque essas férias existiram, né? Mas eu recomendo que fique obedecendo o prazo de um ano, dentro de um ano, uma férias só. Se ele já está entrando para o segundo ano, aí pode antecipar essas férias, tá? Então, essa seria a primeira hipótese. A segunda hipótese que eu vejo seria a hipótese que está tratada lá no artigo 611-A da CLT. Esse artigo ele foi incluído por meio da reforma trabalhista, né, a Lei 13.467, de 11 de novembro de 2017. Né? E esse artigo de lei, ele fala das férias, da hipótese de implantação ou redução do salário quando houver uma negociação coletiva, né? Então, tentar implantar aí um acordo coletivo, né? Seria uma hipótese. Uma segunda hipótese seria tentar implantar um acordo coletivo entre sindicato dos empregados e a empresa para fazer uma negociação no sentido de ou reduzir a carga horária com a redução do salário, né? Ou então realmente fazer alguma outra medida que o empregador tem em mente, ver se o sindicato concorda ou não e tentar partir para a formalização disso, né? Então, se quiser partir para a redução salarial, especialmente, que eu acho que seria o ponto-chave hoje aqui que pega o empregador, seria a redução do salário, né? Por conta da crise, pela falta de faturamento, pela crise que está aí implantada, teria que de repente partir para um acordo coletivo, né? Só tem um porém, pessoal. O artigo 611-A, parágrafo 3º, ele fala que se for pactuado uma cláusula que reduz o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou acordo coletivo deverá prever a proteção dos empregados contra a dispensa imotivada
durante o prazo de vigência deste instrumento coletivo. Tá? Isso significa dizer que, se você quiser fazer um acordo coletivo com a sua empresa perante o Sindicato dos Empregados, vocês acharam um número ou uma condição bacana lá para vocês, legal, faça, mas a lei já diz expressamente que nessa situação que houver redução de jornada ou houver redução do salário, a empresa vai ter que conceder uma estabilidade para os empregados. Tá? Se estes empregados ou a sua empresa vier a quebrar, né, do modo informal de dizer, ela vier a quebrar durante a vigência desse acordo coletivo, e os acordos coletivos normalmente são fixados por prazos de anos, né, 1 ano, 2 anos, você vai precisar garantir o salário dos empregados nesse período em que tiver a vigência desse instrumento coletivo. Tá? Isso é bem importante saber, é bem importante. Aí me perguntam, poderiam perguntar e comentar, né? Tá, mas meus empregados, os empregados da minha empresa não é mais filiado a nenhum sindicato por conta da reforma trabalhista também que extinguiu a obrigatoriedade. Nessa situação, vejam bem, eu sempre fui particularmente contra a forma como foi tudo tratado com os sindicatos, e eu particularmente acho bem importante a relação dos empregados com o sindicato e da empresa com o sindicato dos empregados. Vejam que aqui era um importante momento para o empregador se suportar de uma lei utilizando-se do sindicato, né? E como eles não são filiados ao sindicato, o sindicato hoje pode falar assim, bom, eu só faço a negociação coletiva para os empregados que são filiados a mim. Quem não tem acordo coletivo, né? Então é um ponto importante da filiação, mas enfim, se não querem mexer com essa situação, então não mexam nada com o sindicato. Teremos outras hipóteses que eu apresentarei aqui para vocês, que são tão boas quanto essa, né? Tem uma hipótese abaixo que eu vou tratar que eu acho bem interessante, mas se não quiserem mexer com nada com o sindicato, não quiserem partir para a hipótese do acordo coletivo ou convenção coletiva, não mexamos com isso, vamos seguir na nossa explicação, tá? Outra hipótese que tem é a hipótese que está tratada lá no artigo 503 da CLT, e o artigo 503, ele fala que é lícita, em caso de força maior ou prejuízos devidamente comprovados, a redução geral do salário dos empregados da empresa, proporcionalmente aos salários de cada um, não podendo, entretanto, ser superior a 25%, respeitando, em qualquer caso, o salário mínimo da região. Então, o que eu quero dizer nesse artigo? Ou o que a lei quer dizer nesse artigo? Que nessa situação que estamos aqui, de força maior ou de prejuízos devidamente comprovados, os salários dos empregados podem ser reduzidos em até 25%. Porém, pessoal, importante é que vocês notarem que ele não pode ser reduzido 25% e, primeiro, ficar abaixo de ficar abaixo de um salário mínimo, isso não poderia existir. E se ele for muito alto, exemplo de um empregado que ganha R$10.000, o máximo que você pode reduzir são R$2.500, porque o valor que sobraria, né, os 7.500, ele então não ficaria abaixo do mínimo ou não ficaria abaixo, de repente, de um piso estabelecido, né? Isso não poderia acontecer, tá? Então essa hipótese existe, a hipótese de redução salarial. Não diz a lei em nenhum momento que isso aqui precisa de uma participação do sindicato, de uma participação coletiva. Então existe essa hipótese de reduzir 25% em caso de força maior e em caso de prejuízo devidamente comprovado. O que é força maior? Podem indagar, né? O conceito de força maior, ele está lá no artigo 393 do Código Civil, especialmente no parágrafo único. O caput do artigo 393 fala que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes do caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por ele se responsabilizado, né? Esse é o conceito que a lei fala, que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior. E aí o artigo 393 fala, traz a definição de caso fortuito ou força maior. Aí o parágrafo fala assim: o caso fortuito ou força maior verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Notem que aqui
os efeitos dessa crise, ou ao menos essa crise ninguém esperava, então entendo que se encaixa perfeitamente o fato à norma, né? O fato é um caso fortuito, essa situação é fortuita e o empregador não tinha como prever ou se resguardar ou impedir essa situação, então pegando esse conceito do que é fortuito ou força maior, remetemos lá para a CLT no artigo 503, entendo que 25% do salário poderá ser reduzido. Tá bem? Então, essa é uma hipótese que também é bacana de ser pensada, mas pode existir aqui um questionamento se o empregador se valer disso, e existem empregadores que querem se valer isso ardilosamente, né? E estender essa redução salarial por maior prazo, enfim, e aí isso obviamente vai virar um questionamento lá na frente, um questionamento judicial, e aí o juiz pode entender que existe um excesso da medida e pode punir você, empregador. Então, a hipótese tem que ser utilizada com muito cuidado, né, para não experimentar os efeitos deletérios disso aqui. Tá bom? Outra hipótese que a lei traz, e aí é uma quarta hipótese, é a hipótese do artigo 476. Confesso que esse artigo, eu acho que ele vai trazer uma surpresa muito grande para vocês, talvez não no texto legal, mas nas medidas que ele tem de resultado para dar suporte aqui nesse texto legal, né? A hipótese do artigo 476-A da CLT, ele fala que poderá ser suspenso por um período de 2 até 5 meses o contrato de trabalho para participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional, oferecido pelo empregador com duração equivalente à suspensão contratual, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo e aquiescência formal do empregado, observado o artigo 471. Veja, pessoal, que mais uma vez aqui é importante que exista a participação sindical, né? Mais uma vez, o acordo coletivo seria necessário para tratar dessa situação. Também, de novo, reforço aqui a importância de ter essa boa relação com o sindicato, né? Eu entendo que, historicamente, os sindicatos no Brasil não são bem quistos aqui, porque realmente existem maus sindicatos, né? Sindicatos que não ajudam, mas nas empresas que eu advogo, a gente tem bons históricos de relações e acordos coletivos muito bons, tá? Eu tenho obtido bons resultados nos acordos coletivos que eu tenho feito com as empresas minhas clientes, né? Mas e aí a gente fala, tá, o empregado, o contrato de trabalho é suspenso por 2 até 5 meses, como que faz na situação? Como que o empregado fica com os salários? O parágrafo 3º desse artigo, ele fala que o empregador, caso queira, ele poderá conceder a um empregado uma ajuda compensatória mensal, né, que não vai ter natureza de salário, durante o período da suspensão contratual, nos termos do lado do artigo 476, do caput do artigo, né, com valor a ser definido na convenção ou no acordo coletivo, né? Essa é uma hipótese. Poderiam questionar se aqui, diante da situação de hoje, falar assim, mas Embley, hoje prevalece o negociado sobre o legislado, como que fica essa função? Isso aqui precisa de sindicato, não posso negociar isso aqui diretamente com o trabalhador? Olha, eu te responderia que não, tá? A lei é clara e ela afirma que precisa ter participação da convenção ou de acordo coletivo, ou seja, precisa ser firmado por acordo ou convenção coletiva e precisa ter participação do sindicato nessa hipótese. Se não houver, entendo que a negociação que existiu não é válida. Mas vamos supor então que você mantém uma boa relação com o seu sindicato. E aí você fala assim, bom, eu vou partir para essa ideia, mas eu não quero pagar esse salário desses empregados que estão com os contratos de trabalho suspenso. Vejam que coisa interessante, pessoal. Vejam que coisa interessante. E aqui que eu acho que é um ponto bem legal para vocês refletirem. A Lei 7990 de 1990, ela fala que ela é a lei, basicamente, que trata do FAT, né, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, e fala do seguro-desemprego. Essa lei traz, lá no artigo 7º-A, uma determinação que a empresa que conceder curso para os empregados,
o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, vai conceder a este trabalhador, pasmem, um seguro-desemprego. Na verdade, é uma bolsa qualificação, tá? Que equivale ao seguro-desemprego. Então, vejam aqui que se vocês tiverem uma boa relação com o sindicato e tiverem ou puderem formalizar um acordo coletivo, notem vocês que não vai ter, de repente, nenhum custo a mais para vocês, porque a lei traz que vocês podem comunicar do Ministério do Trabalho, comunicar que esses empregados entrarão em curso e eles recebam este benefício, esse seguro-desemprego, né? Também é uma ferramenta legal, é uma ferramenta boa para se usar, mas, de novo, friso, precisa ter a participação do sindicato, tá? Então, se você também não quer, mais uma vez, falar nada de mexer com o sindicato, enfim, não é a hipótese para você seguir, tá bom? Eu vou para a quinta hipótese. Essa hipótese também tem sido muito falada, tá aí na MP 927, e eu já me coloco aqui, pessoal. Devia ter me colocado até no começo lá da explanação, né? Mas vieram aqui, poxa, o governo soltou a MP 927 e ela fala um monte de hipótese pra gente, tá tudo ali. Notem, pessoal, eu sou contra, eu participo da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de Jundiaí, né? E a gente lá debate muito as normas trabalhistas, enfim. E eu falo para vocês que a medida provisória ela é para inglês ver e ela nada mais é do que uma mera repetição de tudo aquilo que existe na lei. Já, tá? Ela não trouxe nenhuma novidade, não vi nada de diferente. Achei particularmente péssimo o artigo lá que colocava a conta para o empregado, né, do artigo 18, que lá falava que o empregador poderia tirar ou deixar de pagar os salários por até 4 meses, né, que depois foi revogado pela medida provisória 928, né, o próprio Bolsonaro tirou, mas eu não quero dizer que eu defendo os empregados com isso, né, eu acho que como função social a medida provisória não era interessante, né, ela foi bem utilizada porque ela teve caráter de urgência, né, é o requisito para a medida provisória, mas vejam bem, o que eu quero dizer para vocês é que no final das contas, a medida provisória só traz 2 pessoas para pagar a conta, né? E é por isso que eu sou contra o empregado e o empregador. São as 2 pessoas, pessoal, que estão pagando as contas dessa crise, né? Muito mais o empregador do que o empregado, obviamente, porque o empregador é aquele que provém um monte de empregos, ele tem um monte de gente na linha dele de dependência, então um emprego, a gente costuma dizer que uma pessoa empregada carrega 4 para trás na linha de dependência dela, né? Então, eu entendo que a carga aqui para o trabalhador e para o empregador é demasiada, porque a medida provisória, tudo bem que não é o remédio próprio para isso, mas para mim o governo deveria adotar medidas, por exemplo, de desoneração tributária, né? E ele só está querendo colocar mais uma vez, e eu também sou totalmente apartidário, eu não estou aqui acusando o governo A ou o governo B, né? Eu acho que assim, o governo ele tá tentando responder, mas não é dessa forma que a conta fecha. Eu penso que o melhor remédio seria falar empregador ou empresário, coloque a cabeça no travesseiro tranquila, porque você vai ter que pagar os salários, mas eu vou te desonerar das obrigações tributárias, né? Mas nada nesse sentido, ou nada muito sólido nesse sentido. Eu sei que tem algumas medidas aí que vão falar do Simples Nacional e tal, mas não vejo nada muito salutar, porque essa medida, especialmente do Simples Nacional, ela nada mais está fazendo do que tirando do que cobrar agora, cobrar lá na frente, né? Então pensem que lá na frente vocês vão ter que pagar 2 meses acumulados e não um só, com uma regularidade que vocês fazem ou deveriam fazer, né? Então eu sou totalmente contrário à medida provisória em toda, porque eu acho que é uma mera repetição da lei, não tem motivos de ela existir, mas enfim, foi colocada, tá aí, cumpra-se, né? Mas aí a quinta hipótese, então, voltando para nossa apresentação, a quinta hipótese que tem, e para aqueles que podem, né, porque tem empresas que dependem muito do chão de fábrica, do maquinário funcionando, não existe essa hipótese, mas poderia fazer com o pessoal do escritório, né? É a hipótese do teletrabalho. Hipótese do teletrabalho está tratada lá no artigo 75B da CLT, também isso aqui foi materializado ou foi implantado na CLT por meio da reforma trabalhista,
E o artigo 75B traz o conceito de teletrabalho, dizendo que considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Então, vejam vocês que o empregado ele pode trabalhar em teletrabalho, isso pode ser em trabalhos em locais de coworking, num outro escritório, num outro ambiente ou da casa dele, tá? Não necessariamente teletrabalho é da casa dele, né? Essa hipótese é bem bacana para aquelas empresas que não dependem, por exemplo, de um público de passagem, né? Que são empresas que vendem sistemas, que dão suporte técnico, enfim, que conseguem fazer tudo remotamente, através de um sistema mesmo, ou na própria empresa que tem um chão de fábrica, mas ela tem um sistema muito bom e a função da pessoa é alimentar notas ali nesse sistema, nesse tipo de função. Eu entendo que o empregador pode encaixar muito bem o teletrabalho, inclusive para evitar o risco de existir ali no ambiente laborativo algum empregado com os sintomas, né? Ou que pelo empregador não ter apresentado a dispensa deste empregado por conta de ele estar assintomático, o empregador não liberou, mas acabou esse empregado detectando depois o vírus e acaba por contaminar porque ele estava assintomático num determinado momento, né? Isso é perigoso, isso é grave. Queria até antecipar para vocês que isso pode até ser reconhecido como um acidente de trabalho, tá? Mas eu não é o foco aqui do debate, não vou entrar muito nesse ponto. Quem quiser depois aí, num outro momento, enfim, a gente bate um papo sobre isso, tá? Então, teletrabalho, como que fica? O empregado trabalha de onde ele estiver, de onde ele puder, não será necessariamente da casa dele, pode ser de um outro ambiente, né? Importante aqui consignar, pessoal, que o artigo 75D da CLT, ele também fala que todas as ferramentas para a execução desse trabalho têm que ser suportadas pelo empregador, tá? Então isso é muito importante que vocês saibam, que se o empregado está trabalhando na sua empresa e você dá o computador, você dá o telefone, você dá tudo, se ele estiver na casa dele, ele também tem que ter todas essas ferramentas, né? No meu escritório, por exemplo, nós estamos em teletrabalho, então cada um pegou o seu computador, tirou do escritório e levou para casa, né? As linhas telefônicas a gente não transferiu, porque hoje a gente faz muito atendimento remoto, a gente se utiliza muito de WhatsApp, Skype, e-mail, então a gente quase que não tem necessidade de o cliente transitar para o nosso escritório, né? Então, nessa situação, a gente consegue fazer o teletrabalho muito bem, tá? Mas toda a ferramenta de trabalho tem que ser dada pelo empregador. Nada mais é que o empregador pegar tudo aquilo que ele fornece no ambiente de trabalho dele e fazer o empregado levar para casa dele, tá? Muito bem. Pessoal, uma questão aqui interessante que vocês podem perguntar também, né? Aliás, duas questões importantes. O empregado que está nessa situação de teletrabalho, ele teria direito a hora extra? Alguém pode perguntar, né? Puxa, mas ele tem direito a hora extra? Sim. Se o empregador tiver como fiscalizar essa jornada desse trabalhador, por exemplo, o sistema, né, que você faz um log lá com usuário e senha e consegue se rastrear quando que esse empregado logou, a quantidade de teclas batidas, enfim, existem N meios de sistemas de controlarem, né, essas horas de trabalho. Então, nessa situação, se o empregado exercer mais do que as 8 horas diárias, se ele não estiver em regime de compensação, né, ou ele não estiver em banco de horas, e ele partir para a situação de praticar o labor extraordinário, ele sim tem direito às horas extras, tá? Essa é uma questão muito importante para ser frisada para vocês. Não é porque está em teletrabalho que você pode exigir que ele trabalhe 8, 9, 10, 15 horas, porque isso também pode dar direito à hora extra, tá bem? Um outro ponto importante aqui também é que o empregador tem que tomar cautelas para que esse empregado não adoeça na casa dele, ou ele não se acometa de doenças laborais, né? Acidente de trabalho ou doença ocupacional, né? Isso é muito importante porque o trabalho na casa dele é uma extensão da empresa, como eu disse lá atrás. Então, é importante que quando o empregador
remeta o empregado ao teletrabalho, fazendo um termo aditivo em apartado, tratando das tarefas que ele vai exercer, de fazer tudo isso, é importante que ele também coloque ali que o empregado se obriga a continuar cumprindo todas as normas de medicina, higiene e segurança do trabalho. Tá bem? Por quê? Porque se este empregado que está na casa dele, por exemplo, levantar de uma cadeira, cair, luxar um pé, quebrar um braço e ele comprovar que ele estava em horário de trabalho, isto é acidente de trabalho, ok? É importante frisar isso para vocês, e é um detalhe importante porque podem pensar que isso eximiria o empregador, mas não, isso não exime, a lei é muito clara que isso pode ser acidente de trabalho, tá? A outra hipótese muito bacana, e essa aqui eu acho é a hipótese melhor no meu modo de ver, assim, para quem não quer partir para o acordo coletivo, não quer ter envolvimento com o sindicato, já deu férias coletivas, já fez tudo que poderia fazer, já tentou, a hipótese é tentar adotar o banco de horas ou o acordo de compensação, tá? Acordo de compensação eu não vou entrar aqui, existe uma diferenciação técnica, eu vou no banco de horas direto, que eu acho que vai ser mais objetivo e vai traçar mais claro o momento que a gente tem aqui nessa crise, né? O banco de horas, ele está tratado lá no parágrafo 2º do artigo 59 da CLT, e ele aduz que poderá ser dispensado o acréscimo de salário se por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho o excesso de horas de um dia puder ser compensado em outro pela correspondente diminuição, né? De maneira que não exceda, no período máximo de um ano, a soma das horas das jornadas semanais de trabalho prevista, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias, né? Aqui é importante, pessoal, dizer que esse artigo sofreu uma reforma, né? Por conta do artigo da reforma trabalhista, né? Porque antes da reforma trabalhista, o acordo coletivo ou a convenção coletiva deveriam prever a existência do banco de horas. Hoje, pós-reforma trabalhista, não existe mais essa necessidade, o banco de horas pode ser implantado com cada empregado. Então, o que seria bacana aqui? Hoje, você implanta com este empregado o banco de horas e esse empregado vai para a casa dele e ele vai ficando em horas negativas com a empresa, porque ele está deixando de trabalhar. A partir do momento que você, empresário, decidir que está no seu momento, está na hora de voltar a trabalhar, esse empregado vai receber pelas horas normais de trabalho dele, né? E quando ele fizer horas extras, você consegue, ao invés de pagar essas horas extras, você consegue deduzir daquele banco que ele tinha crédito. Então, se ele fez 2 horas extras, ele deduz isso daquele banco que ele tinha de crédito, né? Ele passa aí a ficando, fazendo uma conta de crédito e débito, e aí vai chegar uma hora que pretende-se que isso seja equalizado, chega a ficar 0 a 0, né? Mas aí precisa ver a forma que vocês implantaram isso, porque essa compensação, ou esse banco pode fazer uma compensação semanal, mensal, semestral ou até anual. Aí depende como cada empregador vai querer tratar essa hipótese, é uma hipótese bem bacana, para colocar. Aí, em caso de ele ficar parado, ele não saber quanto tempo ele vai ficar parado. Então, lá na frente, depois, ele pode determinar que os empregados, por conta de muito tempo ficaram parados, eles façam até 2 horas extras por dia para compensar esse banco de horas aqui, para ir deduzindo isso. Beleza, pessoal? Então, chegando ao fim da nossa explicação, tem a última hipótese, que seria a hipótese do artigo 502, né? A hipótese do artigo 502, né? A hipótese do artigo 502 é aquela hipótese que ninguém aqui quer, acredito eu, né? Ninguém imagina em fechar o seu negócio, encerrar suas atividades, mas de repente por um motivo de força maior, como a gente tratou do conceito lá de trás do parágrafo único do artigo 393, por um motivo de força maior, que seria esta crise, não teve jeito, o empregador fala assim, gente, beleza, foi até onde deu, não tenho mais como prosseguir, vou encerrar minhas atividades. Então, nesta hipótese, quem dá suporte para o empregador é o artigo 502 da CLT, tá? Que diz o artigo 502, ocorrendo motivo de força maior que determine a extinção da empresa, né,
ou de um dos estabelecimentos, lembrem a hipótese que eu falei lá de vários estabelecimentos dentro de um município, né, em que trabalha o empregado, é assegurado a este empregado, quando dispensado, uma indenização da seguinte forma. Então, o artigo 502, falando na extinção da empresa ou de um determinado estabelecimento que aquele empregado trabalhe, ela traz 3 hipóteses para indenizar o empregado em caso de demissão. Quais são essas hipóteses? Sendo o empregado estável, pessoal, paga uma indenização ou paga a demissão como se sem justa causa fosse, né? Então, aquele empregado, aquela empregada que é gestante, por exemplo, ela está durante a estabilidade dela e a empresa fechou, ela vai receber como indenização os salários que ela teria para receber até a volta da estabilidade dela e mais aqui o pagamento das verbas como se demissão sem justa causa fosse, tá? Então essa é a primeira hipótese. Hipótese de um empregado que ele seja estável, ele recebe a indenização de todo o período que ele teria para receber e recebe as verbas rescisórias como se uma demissão injusta fosse, tá? Qual que é a pegadinha aqui, pessoal? A pegadinha importante aqui que tem que apontar para vocês. As estabilidades, elas são divididas, né, em estabilidade de cunho pessoal ou estabilidade decorrente de um cargo, né? Vou ser bem objetivo. Por exemplo, estabilidade por conta de acidente de trabalho ou doença ocupacional e a estabilidade gestante, né? Essas duas estabilidades são estabilidades de cunho pessoal. Nessa hipótese, este empregado tem direito a receber essa indenização que eu lhes disse, né? Se a estabilidade dele for decorrente do cargo, por exemplo, o empregado cipeiro, e aí somente aquele empregado eleito para o cargo da CIPA, né, pelos empregados, é quem detém a estabilidade, o cipeiro eleito pelo empregador não tem estabilidade, este empregado cipeiro pelo empregado não tem direito à indenização, tá bem? Porque extinguiu o estabelecimento, não faz mais sentido de existir essa proteção ao cargo dele, tá? Então, este não tem direito à indenização do inciso 1 do artigo 502. Segunda hipótese, esse empregado não é estável, ele não tem direito, ele não tem nenhuma estabilidade, seja de cunho pessoal, seja decorrente do cargo. O que eu tenho que pagar para ele? O inciso 2 fala que tudo que eu preciso pagar a ele será metade do que seria devido em caso de rescisão sem justa causa. Tá? Então, pega aquela demissão como sem justa causa, corta na metade. É isso que você vai ter que pagar. Tá bem? Artigo 502, inciso 2 da CLT. E uma última, e por fim, é aquele empregado que estiver em contato por prazo determinado. Exemplo, o contrato de experiência de 90 dias. Empregado que está nessa hipótese, se ele é mandado embora antes de terminar esse contrato, a lei reduz a indenização que ele teria para receber a metade, tá bem? Então, a indenização, que seria aquela do artigo 479, ela é levada à metade, ela é cortada à metade, né? Então, são as 3 hipóteses que tem aqui para o empregador. Se ele tiver alguma dessas hipóteses, enquadra ali se ele tiver extinção do estabelecimento ou de alguma das suas unidades empresariais, né? Se ele não tiver, se ele tiver só uma, então ele vai encerrar, ele vai seguir por esse caminho aqui do artigo 502. Tá bom, pessoal? E aí tem só mais um ponto, esse aqui é uma curiosidade extrema que eu quero trazer para vocês aqui. Já vou realçar e vou falar que eu nunca vi na minha prática, eu tô com 36 anos hoje, eu sou formado desde os meus 21 anos de idade, né? Sou advogado desde então, e nunca vi essa hipótese aqui, até porque no meu tempo de advocacia nunca ocorreu uma crise como essa que está ocorrendo, em que inclusive tem decretos estaduais falando para fechamento dos estabelecimentos comerciais, né? A hipótese nessa situação está tratada lá no artigo 486 e prometo ser bem breve para encerrar para vocês, que estamos chegando quase em 40 minutos dessa apresentação, não quero me tornar maçante e tentei me fazer de forma mais rápida possível. É a hipótese que está tratada lá no artigo 486 da CLT. Vejam o que o artigo traz para vocês, olhem que situação interessante. No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal
estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento de indenização que ficará a cargo do governo responsável. Vejam, e o que eu quero trazer com esse artigo é que, supondo-se que a sua empresa chegou na última hipótese ali do 502 da CLT, né, de falar, ó, encerrei minhas atividades, eu tenho que pagar todo mundo, se for estável eu sigo a regra 1, se não for estável eu sigo a regra 2, e se for contrato por tempo determinado eu sigo a regra 3. Notem, pessoal, que se a empresa de vocês vier a fechar e experimentar prejuízos, né, por conta desse fechamento, como foi o caso determinado pelo governo municipal, estadual, e o governo federal não se arriscou, e eu acho que ele de repente não está se arriscando por esse motivo aqui, e aí é por isso que eu estou falando que eu não quero ser partidário ou apartidário, eu não vou falar o que é bom, o que é ruim de cada governo. Eu acho que existe uma cautela do governo federal com base nisso, tá? Enquanto que o governo estadual e o governo municipal não se atentaram. Mas, havendo prejuízo a vocês e tendo que pagar indenizações, vindo a encerrar o estabelecimento comercial, cabe a vocês moverem uma ação contra o poder público, né? E aí em qualquer esfera, municipal, estadual ou federal, para buscar a reparação, essa indenização. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não quero me estender mais, teria horas para falar desse assunto, explicar um monte de minúcias que tem aqui, mas eu agradeço, espero ter esclarecido um pouco mais e desejo meus votos que todos passem ilesos ou com o mínimo de danos para essa crise, e eu sigo por aqui à disposição. Um abraço, até breve.